Água Viva. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá ouvindo. Bom dia! Como é bom mandar essa mensagem e dizer que Deus está contigo em cada gesto, cada decisão e que Ele brilhe a sua luz e seu amor em cada coração. Tenha um bom dia. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. A fé é um milagre. O texto de hoje baseia-se em Marcos, capítulo 11, versos 22 a 24. Enquanto Jesus estava com os discípulos, sempre que viam algum necessitado, chamavam o mestre ou conduziam a pessoa até o Senhor. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que morreria, ressuscitaria e subiria para os céus, enviando o seu Espírito para estar com eles. Então surgiu uma dúvida: o que faremos quando precisarmos do Senhor? Foi então que Jesus ensinou sobre o maior de todos os milagres, a fé. Você tem fé? Vamos aprender a receita de Jesus para exercer a fé. O verso 22 diz: tende fé em Deus. A fé produz confiança. A fé não tem medo, pois o medo se baseia na dúvida. Mas a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Esta é uma certeza incondicional. Não cremos porque vimos ou impomos condições, e sim porque simplesmente confiamos. A fé não precisa ter lógica ou explicação. Você nem precisa ver para acreditar. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Por isso os discípulos lhe pediram: aumenta-nos a fé. Sabemos que podemos acrescentar nossa fé através da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus, como diz Romanos 10, 17. Diante do impossível, a fé prefere correr o risco a perder a chance de vencer. O maior milagre acontece quando cremos. O verso 23 diz: qualquer que disser, mas crer, se fará aquilo que se diz. A fé declara o milagre. Quando Jesus era procurado por um enfermo, embora fosse notável a sua necessidade, o Senhor sempre perguntava: o que queres que eu te faça? Então ouvia o pedido da pessoa e a curava dizendo: a tua fé te salvou. Deus sabe de todas as coisas, antes mesmo de falarmos. Conhece tudo o que precisamos e mesmo assim
quer ouvir de nós a expressão de nossa fé por palavras. Não basta apenas acreditarmos se não expressarmos nossa fé. Deus está atento a nossos pedidos para remover os montes de diante de nós. Declare a sua fé e receba o milagre. O verso 24 diz: tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e assim será convosco. A fé não tem limites. Deus nos garante que atenderá não apenas a algumas coisas, mas a tudo que pedirmos com fé. Quando oramos, é porque já acreditamos. A própria oração é fruto da fé. Se acreditamos que Deus existe, então conversamos com Ele. Diante das dificuldades, é que a fé se torna mais forte. Cada experiência que enfrentamos é uma oportunidade para exercitar a fé e conhecer o seu poder infinito. Para conhecermos o poder da cura, precisamos passar pela enfermidade e, através da fé, sermos curados. Não há nada difícil para a fé. E quando mais impossível, maior será o tamanho do milagre. A fé é uma fonte inesgotável de possibilidades. O limite da fé é a concretização do que oramos. Nunca duvide, mas creia. Não existe ciência capaz de explicar a fé, porque ela é inexplicável. Quando você acredita, nada pode te impedir. Mas para o incrédulo, nenhum argumento é capaz de convencer. Por isso precisamos alimentar a nossa fé, para ter mais confiança em Deus, além de declarar o que acreditamos, até que todos os limites sejam rompidos pelo poder infinito da fé. A fé nunca vai te decepcionar. Tenha certeza. E você vencerá os limites das tuas impossibilidades através da fé que rege o nosso ser espiritual. Pois sem fé, como diz o escritor aos Hebreus, é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é poderoso para fazer tudo quanto pedimos e pensamos, e infinitamente mais. Porque a fé é o limite da nossa capacidade humana, aonde não alcançamos. A fé nos leva a acreditarmos que podemos. Por isso, meu querido, minha querida, nunca desista
de acreditar que você é um ser racional, capaz de acreditar que através da tua fé você vencerá as barreiras do impossível e viverá os mais incríveis milagres de Deus em todas as áreas da tua vida. Simplesmente exerça com convicção a tua fé e viverás o melhor de Deus na tua vida. A melhor música, toda hora, todo dia. Eu não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,